Graça e paz a vós todos, abençoados e abençoadas, nesta noite de sábado, dia 14 de dezembro de 2024, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus a vós todos. Queridos, eu quero hoje sobre o tema: homens astutos e fraudulentos estão à frente de empresas religiosas com fins lucrativos. Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todos os ventos de doutrina, pelos enganos dos homens que com astúcia induzem ao erro. Queridos, o medo e o terror geram receitas. Infelizmente, esses templos religiosos chamados de igrejas, criados pelos homens, que não tem nada a ver com nenhuma orientação dada por Deus para que se abram templos, para que se constituam esses espaços físicos, para que os filhos de Deus frequentem. Mas eles criaram, e esses espaços hoje servem, quando eu digo hoje, já há muito tempo, servem de um motivo para que muitos, não todos, mas muitos líderes religiosos que se intitulam pastores, apóstolos, bispos, uma liderança com uma suposta autoridade espiritual, segundo eles, dada por Deus a cada um deles, quando na verdade nós sabemos que são uns dando essa autoridade ao outro. Eles colocam sob imposição de mãos sobre a cabeça de quem eles querem consagrar, aspas, e dão títulos, essas nomenclaturas, que eles se sentem privilegiados, honrados, se sentem em primazia diante de todos os demais. Paulo, escrevendo aos Efésios aqui no capítulo 4, no versículo 14, ele diz que muitos são levados ou induzidos ao erro por esses homens que são chamados pelo próprio apóstolo Paulo de inescrupulosos, avarentos. Jesus de Nazaré, nos seus dias, classificam-os como lobo devoradores. E Isaías, o profeta, os chamam de cães gulosos. Eles estão à frente de empresas religiosas com fins lucrativos para seus donos e fundadores. Porque cada uma dessas instituições religiosas, elas têm um dono, ou alguém que fundou essa instituição religiosa. Daí que eles impõem medos e terror às pessoas, fazendo o quê? Uso da lei de Moisés, com seus sacrifícios, rituais, cerimoniais e ordenâncias. Com isto aprisionam os filhos de Deus nesses alçapões, porque são alçapões.
São verdadeiras armadilhas aonde os filhos de Deus são aprisionados. Por isso, querido, que em cada esquina a gente vê que se abre um templo físico que eles chamam de igreja. E por que eles fazem isso? Porque não existe nada mais lucrativo do que fazer isso. Eles ali não colocam uma arma sobre quem quer que seja, mas através de enganos, de mentira, eles conseguem, por um poder de convencimento, influenciar os filhos de Deus que lá estão a dizimarem, a separarem 10%, isso é o cúmulo do absurdo daquilo que ganha, e entregar nas mãos desses homens astutos e fraudulentos. Eles fazem cobrando dízimo. Dízimo é uma fraude. O dízimo, nós sabemos que foi uma lei, sim, dada por Deus às 11 tribos de Israel, chamado filhos de Jacó. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1, que eles não leem. Eles leem a partir do 9, do 10, do 11 em diante, mas eles não leem o primeiro versículo, porque lá é claro: vós, ó filhos de Jacó. Então essas 11 tribos deveriam entregar nas mãos do sacerdote, para que na casa do tesouro houvesse mantimento. Sacerdote não existe mais. Como não existe títulos, como não existe dons de pastores, de apóstolos, de bispos, de mestres, de profetas, não existe nada disso. Isso já existiu, isso foi por uma época, para um aion. Isso já teve o seu cumprimento. Hoje, o Senhor é o Espírito. Somente Ele pode dirigir a vida dos filhos de Deus. Mais ninguém. Então esses títulos é uma fraude, é uma usurpação de cada um deles que autos se intitulam pastores. Me desculpa aí, alguns amigos até aspas que eu tenho. Você está usurpando algo que não é seu. Não foi Deus quem te deu, não foi o Espírito do Senhor quem te deu. Foi um homem que te colocou este título, que te deu essa nomenclatura. E você fica andando por aí, cheio de pose, usufruindo de algo que não é seu, que não lhe pertence. Então, sacerdote não existe mais. Casa do tesouro não existe mais. O templo foi destruído, foi jogado por terra. Os líderes religiosos sabem que se eles tirarem desses lugares o inferno, que significa sepultura, e não o tal lago de fogo como eles ensinam, se tirarem Satanás como um ser espiritual, que é criado como nosso inimigo, segundo os ensinos deles, e também inimigo de Deus, se tirar também o devorador, que segundo eles, o devorador vai na vida daqueles que não dizimam e fazem um estrago. As pessoas acreditam nisso, têm medo. E no final do mês, elas vão e separam. Muitas delas sabem que vai fazer falta, vai desinterar o fruto do seu trabalho para o sustento da sua família, para o seu sustento. Mas aquele ali é do Senhor, porque é assim que eles dizem, é assim que eles ensinam. Separa o que é do Senhor. Então, se eles tirassem todas essas coisas desses lugares, lá esvaziariam. Muitos não frequentariam, muitos não iriam para lá,
Vejam o nosso caso. Nós que hoje temos o entendimento. Eu, por exemplo, quase 50 anos, tomando suco, comendo pão, parte dele dizimando, ofertando, participando de cerimoniais, batizando. Hoje eu não tenho nenhum sentimento de culpa, nenhuma consciência pesada. Quando o entendimento veio, eu abandonei de uma vez por todas esses lugares. Menos um lá, como centenas de milhares de outros que já não mais frequentam esses lugares, que eles classificam de desigrejados, de desviados. E se Jesus voltar, como eles ensinam e afirmam, todos nós vamos para esse tal inferno como lago de fogo e tormento eterno. Mas nós não estamos nem aí, porque nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. Ele já testificou com o nosso espírito que nós somos seus filhos. Nós nos submetemos tão somente a Ele. Que pecado nós estamos cometendo, se é que existe pecado como eles ensinam e dizem? Nós sabemos que pecado foi transgressão da lei. O nosso espírito nunca esteve em estado de condenação e de salvação. Como o espírito de ninguém nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. O que eles dizem que está em estado de salvação e de condenação é a carne, porque eles veem as pessoas na carne. Eles são carnais, eles são voltados para o mundo da carne, eles não são espirituais. Aí não consegue discernir o que é espiritual. O espiritual deles não é discernido. Nós temos convicção, temos certeza disso. Sentimos essa comunhão eterna que temos com Ele. O nosso culto a Ele é racional. A nossa adoração é contínua, é em espírito e é em verdade. Então, se tirarem essas coisas de lá, de dentro desses lugares, não irão mais gerar receitas. Aí, para que as pessoas continuem dizimando e ofertando, eles impõem medo e terror para aprisioná-los, os filhos de Deus, cada vez mais dentro desses alçapões. É um alçapão que às vezes as pessoas que caçam armam um alçapão para que o animal, a sua presa, venha e caia, e ali fica preso. E só sai quando a pessoa que estava caçando vai lá e liberta. Mas não liberta soltando novamente. Pega, às vezes vende, às vezes mata, serve de alimento, porque essa presa se tornou de sua propriedade. E é assim que esses homens sentem em relação aos filhos de Deus. Tanto é verdade que eles chamam vocês, sabem de quê? De ovelhas. E vocês riem, dão gargalhada, acham isso bonito e saem reproduzindo. Eu sou ovelha do pastor fulano. Eu faço parte do rebanho de Cicrano, de Beltrano. Vocês nunca foram ovelhas. Eles chamam vocês de servo. Servo não tem direito a nada. Servo se submete ao seu Senhor. Nem de Deus, que é o Espírito, você é servo. Nós somos filhos. Há uma diferença muito grande de filhos para servo. Os filhos têm direito. Participam da herança. Os filhos reinam em vida. Descansam no Senhor. É fortalecido por Ele, é alimentado por Ele, é sustentado por Ele, é dirigido por Ele, é guiado por Ele. Essa é a posição de filho. Mas se você se acha servo, se você se acha ovelha, então viva como servo, sem direito a nada. Viva como ovelha, aprisionado dentro desses alçapões.
Esse evangelho, aspas, que eles pregam e ensinam dentro desses lugares é um falso evangelho. O evangelho que eles pregam e ensinam é o da circuncisão. E o da circuncisão já não existe mais. Ele serviu, ele foi pregado para os circuncisos. Nos dias de quem? Do Cristo Nazareno. E cadê o Cristo Nazareno? Morreu. Cumpriu a lei. Buscou e salvou as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ressuscitou. Então esse evangelho dele era pregado para quem vivia debaixo da lei. Por que eles ensinam e pregam esse evangelho dentro desses lugares? Porque as pessoas vivem debaixo de preceitos dos homens, de rudimentos, dos seus achismos. Então esse é o evangelho que eles têm para oferecer. O evangelho de faz de conta, dizendo que estão fazendo a obra de Deus. O justo, ele foi justificado pela fé. Ele foi justificado nele. Já nascemos perfeitos, nova criatura. Andamos e vivemos por fé. Não é mais por obra. A lei, o fim dela foi nele. Deus não se agrada de nada dessas obras que eles dizem que estão fazendo. Deus não está nem para isso. Aí, o problema é que lá eles choram, lá eles se emocionam, lá eles, nas pentecostais e neopentecostais, falam numa língua estranha, que dizem que é a língua dos anjos. Aí, esse contexto para eles é a presença de Deus. Eles afirmam que Deus está lá. Isso não tem nada a ver com adorar a Deus. E nem tampouco cultuar a Deus. Não é mais dessa forma. Não tem mais templo. Não tem mais templo. Não tem mais profeta. Não tem mais sacerdote. Os dons se cessaram. Os dons se cessaram. É muito fácil para quem não tem o entendimento ser enganado. É muito fácil para quem não tem a mente ativada ser enganado. E eles enganam as pessoas com muita facilidade. Nós lamentamos tudo isto. A gente vê pessoas com formação superior, mestres, doutorados, secularmente falando. Mas eles são religiosos, e por serem religiosos, eles se submetem a todas essas coisas. Não adianta conhecimento secular, como também conhecimento teológico. Porque o sistema doutrinal é do homem. É o achismo, são os seus preceitos, é aquilo que o sistema quer que ensina, como eu ensinei, como eu aprendi lá. O evangelho, a revelação é outra. As conquistas são espirituais. As conquistas são espirituais. Há uma diferença muito grande dessa visão para a visão deles lá nos templos religiosos. Nós não somos religiosos. Nós não estamos voltados para o mundo da carne, para esse mundo das obras. Nós não estamos voltados para as coisas desta vida. Nós somos cidadãos dos céus. Nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós sabemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Eles não sabem. Fazendo essas coisas que eles estão fazendo, eles não sabem qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A vontade lá é dos homens. É dos homens. Então qual é a diferença deles para nós? É que enquanto eles estão aprisionados dentro dessas sinagogas, nós estamos reinando em vida. Avançando no conhecimento, prosseguindo no conhecimento de Deus. Cada vez mais. Você se sente tranquilo.
você tem paz. Você tem paz. Porque o reino de Deus não é buscado como eles buscam. O reino de Deus é vivido, é sentido. Você sabe que ele está dentro de você. O reino de Deus é paz, é alegria no Espírito, poder e justiça. Eles estão buscando lá o reino de Deus. Eles estão buscando o reino de Deus. E nós vivemos já o reino de Deus. Enquanto o nosso espírito está nesse corpo de carne e sangue. O dia que ele deixar, nós vamos ser arrebatados num corpo espiritual semelhante ao dele. E nós vamos então voltar para lá, porque foi de lá que nós viemos. E assim vamos estar para sempre com ele. E a carne e o sangue voltam à sepultura, ao inferno, ao lugar aonde vai desaparecer e nunca mais vai subir. O arrebatamento, nós sabemos que é do Espírito. Eles aguardam o arrebatamento do corpo, que será, segundo eles, transformado e levado para encontrar com Cristo, que segundo eles há de voltar, quando Jesus já voltou. Jesus já veio. Ele veio em juízo sobre Israel. Vir as nuvens significa vir em juízo. Então, um forte abraço, beijo no seu coração. Esse é o tema de hoje. Homens astutos e fraudulentos estão à frente de empresas religiosas com fins lucrativos. Se tornaram verdadeiro comércio. Só se pensam em possuir, em ter, em ganhar dinheiro. E convence eles, os filhos de Deus que lá estão, a darem, para que possam também alcançar. Mentem dizendo que Deus vai te dar 100 vezes mais. Interpretam um texto segundo as suas conveniências, de forma literal, e as pessoas acreditam nisso, quando na verdade esse texto não quer dizer isso, mas eles inventam e adaptam as suas conveniências e os seus interesses. Então, homens astutos e fraudulentos estão à frente de empresas religiosas com fins lucrativos. O que mais me entristece é que muitas das pessoas que lá estão, que tiram do seu suor para entregar a eles, dizem assim: eu faço a minha parte. Um dia Deus vai cobrar dele. Deus vai cobrar nada. Deus não vai cobrar nada. Eles estão aí desfrutando. Eles estão aí se deliciando. Eles estão aí nas benesses dessa vida. Às suas custas. Porque o entendimento você ainda não tem, você ainda não foi salvo na mente. Então, um forte abraço. Quem não é inscrito, se inscreva. Dê um like, não custa nada. Ajude o YouTube a recomendar esse vídeo a outras pessoas. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles.